Seja bem-vindo à nossa aula. O tema de hoje é coesão e coerência, que são dois mecanismos fundamentais na construção dos nossos textos e na interpretação dos nossos. Todos nós somos escritores, seja escritores de mensagens de WhatsApp, de legenda de rede social, assim como textos mais formais, como os textos profissionais, um relatório, um e-mail profissional, uma dissertação do Enem. Então, nós precisamos conhecer esses mecanismos. A coesão é a ligação de ideias e a coerência é a lógica das ideias. Vamos entender um pouquinho cada um deles. Eu vou começar pela coerência. A coerência é a lógica, é o sentido das ideias. O contrário da coerência é a incoerência. É quando nós temos um texto contraditório que compromete a clareza e a eficácia da comunicação. A coerência colabora para a progressão do texto, para a progressão do tema, é fazer o texto sair do lugar. E faz parte também da coerência o seu alinhamento, o seu alinhar com o mundo real. É ter uma noção com ideias verdadeiras, com informações verdadeiras, com a ciência, com informações, com a geografia. Então, ter aí informações do mundo real, sobretudo para os textos formais, os textos profissionais. Então, quais são os tipos de coerência? Existe a coerência intertextual, que é aquela que está dentro do texto, e ela se desenrola de algumas maneiras. Ela ocorre dentro do próprio texto, é a ideia de não causar contradições por meio de exemplos, de ideias, de argumentos. Então, para isso, nós precisamos observar a adequação, o tom de formalidade, qual é o tipo textual que eu estou escrevendo, qual é o gênero textual que eu estou produzindo. Inclusive, já tem uma aula aqui no canal sobre texto narrativo, em que eu traço um pouco das diferenças entre tipos e gêneros textuais. Então, qual é o tipo e o gênero que eu estou escrevendo? Qual é o grau de formalidade desse texto? Eu tenho que estar compatível com essa formalidade ou informalidade. É a compatibilidade em relação ao próprio tema. Eu trouxe aqui um exemplo para você poder compreender essa questão da coerência dentro do texto, ok? Olha o exemplo. Todas as pessoas querem um emprego estável, porém, alguns querem empreender. O que aconteceu aqui de incoerente? Quando eu uso a palavra todas, eu estou generalizando. Então, cuidado com esse tipo de palavra. Palavras como todas, sempre, nunca, jamais, porque dá uma ideia geral. Se eu uso todas as pessoas querem ter um emprego estável, como que depois eu falo que algumas pessoas querem empreender? Então, isso se tornou incoerente. Se eu quero dizer que algumas pessoas querem emprego e outras querem empreender, eu tenho que colocar isso de uma maneira mais clara. Qual é o segundo problema deste exemplo? É que eu usei todas as pessoas e depois apareceu lá alguns, não está com a concordância adequada. Se eu uso todas as pessoas, então ali tem que ser algumas, ok? Então, esse é o tipo de incoerência que acontece dentro do texto, ao escolher essas ideias que eu vou utilizar dentro do texto. Porém, a coerência também pode ser extratextual, ou seja, a relação que nós temos com o mundo, a questão do conhecimento de mundo, a nossa bagagem cultural, o conteúdo de ciência, de geografia. Às vezes a pessoa coloca ali uma localização, coloca um país e depois coloca que esse país está em outro continente. Houve aí
uma incoerência extratextual. É por isso que nós, professores de português, sempre falamos, nós temos que ler. Quando você vai se preparar para o Enem, você precisa de ter uma bagagem ali toda de argumentação, precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo para que você consiga utilizar essas informações de maneira coerente. Então, aí, extratextual entra o quê? Leitura, conhecimento de mundo, regras gramaticais, recursos semânticos, ou seja, de sentido da língua. E aqui eu trouxe outro exemplo. Vamos analisar este exemplo. Atenção aqui, ó. Maria recebeu a intimação, porém a mesma não a assinou. Qual é o problema aqui dessa frase? Neste momento aqui, quando eu uso a mesma, está inadequado, porque a palavra, a expressão a mesma, não retoma uma palavra, não retoma Maria. A expressão a mesma ou o mesmo retoma uma oração inteira, não retoma uma palavra. Então, neste caso aqui, ficou incoerente, teria que ser Maria recebeu a intimação, porém, ela não a assinou, ok? Existe até uma brincadeira com relação ao elevador. Muitas vezes tem a plaquinha lá ao lado do elevador. Verifique, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. O problema aí é com a palavra o mesmo, porque não retoma elevador. No caso, teria que também trocar pelo pronome. Então, antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Ok, com relação à coerência, eu tenho dentro do texto as minhas ideias e também extratextual, o mundo de fora. Será se o que eu estou falando tem conexão com a realidade? Nós temos que observar isso. Com relação à coerência, era só isso. Vamos agora para a coesão. Na coesão, é um pouquinho maior, mas é importante. Nós temos o primeiro uso aí, que é o uso dos conectores. Ou seja, como que eu vou usar as preposições, as conjunções e os advérbios para conectar as minhas ideias? Preposições são como se fossem pontes que unem palavras. Porém, não é para usar qualquer preposição, porque a preposição ela tem um sentido. Olha aí o exemplo. Se eu digo amor de mãe, é diferente de eu usar amor à mãe. Eu troquei a preposição e eu mudei completamente o sentido. Em um caso, é o amor que a mãe sente, e o outro é o amor que nós sentimos por ela. Então, ao trocar a preposição, nós trocamos o sentido. Nós unimos aí duas palavras. As conjunções unem orações. Então, se eu quero dizer, eu posso adicionar informação, eu posso justificar, eu posso opor, tudo isso por meio de conjunções. E os advérbios indicam circunstâncias, ok? Olha um exemplo aqui de conjunção. Trabalhou bastante. O que se espera de uma pessoa que trabalha bastante? Ela tenha bons resultados. Mas olha aqui, no entanto, foi demitido. Ou seja, não bastasse trabalhar bastante, aconteceu uma coisa que é oposta ao que eu queria. Ele foi demitido. Então, no entanto, que trouxe essa relação de oposição com a minha ideia original. Além disso, para estabelecer a coesão, eu tenho a referenciação. E essa parte aqui é muito importante. Como que eu faço essa referenciação? Por meio de pronomes e advérbios. Advérbios eu já disse, que indica circunstâncias. Mas o que são pronomes? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Ou ele vai ocupar o lugar do substantivo, ou ele vai acompanhar o substantivo, ok? E o que acontece com essa referenciação? Eu posso ter uma retomada de um termo ou uma antecipação de um termo. Então, eu tenho aqui os pronomes este, esta e isto,
que é quando eu uso esse pronome, quer dizer que o que eu quero dizer ainda será dito. E eu posso também usar este, esta e isso para retomar o que já foi dito, ok? Por exemplo, eu desejo isto para você. 2 pontos. Paz. Então, ainda irá ser dito. Vamos imaginar aqui um enunciado de uma questão. Está escrito lá, leia esta tirinha. O que isso quer dizer? Que a tirinha ainda vai aparecer. Pronto, apareceu a tirinha, veio o enunciado. Esta tirinha, ou seja, a tirinha que já apareceu, ok? Só vamos ficar atentos porque essa questão do esse, né, com T ou com S, não é apenas essa função para esses pronomes. Eu tenho várias funções para esses pronomes, mas na referenciação é isso. É isso aí que eles indicam. Próxima situação de coesão é a reiteração e a paráfrase. O que acontece aqui? A reiteração é a repetição de palavras. O uso de sinônimos demonstra uma riqueza vocabular, mas nem sempre funciona. Eu tenho que entender se aquele sinônimo está exatamente com aquele sentido que eu preciso. Caso não esteja, é melhor que se repita a palavra, ok? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você esteja escrevendo um texto sobre corte e costura. E aí, quando você pega uma camisa, nós temos de um lado a casa, né? Que é aquele buraquinho lá que o botão vai passar. Então, qual é o nome daquilo? Casa. Você está escrevendo lá o seu texto sobre corte e costura. Você falou, para fazer uma casa, para o botão, nananã. Você quer repetir a palavra casa. Você pega e fala assim, não, eu vou procurar aqui um sinônimo, porque eu já usei a palavra casa. Você vai e pensa no sinônimo para casa. Quais são os sinônimos para casa? Residência, lar, propriedade. Mas dentro desse contexto, funciona usar estes sinônimos? Vamos colocar o botão no lar da camisa. Vamos colocar o botão na residência da camisa. Não funciona. Então, neste caso, o melhor mesmo é repetir a palavra casa. Por quê? Por falta de opção. Então, esse processo se chama reiteração. O outro é a paráfrase. O que é a paráfrase? É a repetição de ideias. Como que ela funciona? Você está desenvolvendo o seu texto. Você explicou algo para o seu leitor. Porém, você pensa assim, não ficou muito claro. Então, vou explicar mais um pouquinho. Você vai repete a mesma ideia, porém de outra forma. Como que nós usamos isso? Por exemplo, quando nós utilizamos ou seja, ou isto é. Então, não ficou muito bem explicado. Ou seja, pode funcionar? Pode ajudar, mas pode também trazer um problema. Porque pode acontecer de passar uma imagem de que as suas ideias não progridem. Então, perceba se isso realmente vai fazer a diferença no seu texto. Se não, é melhor não repetir a ideia. Ok? Reiteração, né? Só voltando aqui. Repetir uma palavra, tem problema? Problema não tem. Vai ficar meio feio, mas problema não tem. Se você não encontrar outro sinônimo, não repete. Então, para evitar a repetição, a coesão também nos fornece a substituição. Como que é? Por meio de sinônimos. Eu tenho que procurar um sinônimo que tenha o mesmo referente, o mesmo sentido, o mesmo cabimento, ok? No caso, aqui também faz parte do mecanismo os antônimos. O que são antônimos? São as oposições. Porém, na coesão, este antônimo tem que ter o mesmo objetivo. Por exemplo, não haja com pressa, tenha calma. Olha só, pressa é contrário de calma. Mas para não repetir pressa, eu usei calma, mas eu tive antes o apoio do não, ok? Então, eu usei palavras sinônimas, mas na construção deu certo, porque eu tinha ali o apoio do não.
porque o tempo inteiro eu queria dar. Qual era o sentido que eu queria passar? Para ter calma. Então, não tenha pressa, tenha calma. Evitou repetição e eu usei palavras antônimas. Além disso, eu posso usar também os hiperônimos e os hipônimos. O que é isso? Eu tenho um sentido amplo e eu tenho um sentido mais restrito. Então, por exemplo, eu tenho um sentido amplo, roupa, restrito, blusa, calça, vestido. Então, eu estou usando lá no meu texto, blusa, calça, vestido, são roupas adequadas para todas as mulheres terem. Vamos supor, para eu não repetir de novo, blusa, calça e vestido, eu troquei tudo por uma palavra ampla, que foi roupa. Ou, por exemplo, eu digo assim, adoro morangos e uvas. Compro essas frutas toda semana. Se eu digo frutas, é para evitar que eu escreva novamente morangos e uvas. Então, eu posso usar esse sentido amplo e esse sentido mais restrito para colaborar aí numa substituição. Posso usar também a metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação implícita. É uma comparação sem o termo de comparação. Por exemplo, se eu digo assim, esta menina é linda como uma flor. Eu estou comparando, eu usei a palavra como. Agora, se eu digo, nossa, essa menina é uma flor, eu usei uma metáfora. Houve aí uma comparação, mas não tem a palavra como que estabelece essa comparação. Eu posso dizer assim, a avó é mãe com açúcar. É uma metáfora. Porém, o que nós temos que tomar cuidado aqui é com o grau de formalidade do meu texto. Se o meu texto é muito formal, não é adequado que eu use metáforas, ok? Outro mecanismo que colabora com a substituição são os metonímicos, ou seja, eu pego uma parte ao invés de pegar o todo. Exemplo, Guimarães Rosa é um grande escritor. Ele escreveu o livro Primeiras Histórias. O autor, ok? Então, eu peguei lá, Guimarães Rosa, ele era várias coisas. Ele era um homem, ele era marido, ele era autor, ele era médico. Então, eu peguei uma coisa que ele era. E eu evitei de escrever novamente Guimarães Rosa. Então, isso também funciona. Por exemplo, Cecília, nananana, a professora, ok? Então, eu pego uma parte de um todo para evitar repetições também. Outro mecanismo, outra maneira de estabelecer a coesão é por continuidade. E aí eu tenho que entender a formação do campo semântico, ou seja, toda a ideia. Eu tenho que observar o tema e ver se aquilo dali vai fazer sentido. Porque, aparentemente, as ideias são desconectadas. E aí, pelo contexto, eu vou conectar essas ideias. Certo? Por exemplo, essas palavras elas nem sempre são sinônimas. O que vai associar essa palavra à outra é o contexto, ok? Vamos supor, eu estou em uma reunião e eu viro e falo assim, eu quero motivar a minha equipe, e eu falo assim, pessoal, por favor, me fale para vocês o que é trabalho. Uma pessoa vai virar e falar que trabalho é dignidade, o outro que trabalho é oportunidade, que trabalho é o sustento, trabalho é uma obrigação, e pode ter uma pessoa que fala assim, trabalho é família, porque ele se sente acolhido naquele meio. Então, para ele, trabalho é família. Então, trabalho é sinônimo de família? Não. Mas dentro daquele contexto, funcionou colocar trabalho como sinônimo de família. Ok? Este daí é um meio de continuidade. E o último mecanismo de coesão é a elipse. Como assim? A elipse é a omissão de um termo. Nossa, isso é um problema, professora? Não, porque no caso, a palavra não faz falta.
Neste caso, a palavra não vai fazer diferença. E ela vai evitar a repetição. Como assim? Lembram do sujeito oculto? É feita geralmente com verbos e pronomes. A elipse é feita por verbos e pronomes, como o caso do sujeito oculto. Então, a desinência do verbo é que vai me falar qual é a pessoa pronominal. Eu apresento primeiro quem é essa pessoa pronominal e depois eu posso ficar evitando, eu posso ficar limpando esse texto. E por meio dessa regência, dessa desinência verbal, eu descubro quem é a pessoa pronominal. Por exemplo, eu gosto muito de doce. Ontem comi um brigadeiro. Então, eu tirei o pronome eu, e não fez diferença nenhuma. Fez eu deixar o meu texto mais limpo, uma leitura mais fluida. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Conheça também as minhas outras redes sociais, o Instagram, professora Cecília Barros, o meu site que está aparecendo aí. E eu tenho um curso que se chama Verbalize com Cecília Barros. É um curso de língua portuguesa para profissionais. Vejo você no curso também. Obrigada.